Pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a este sexto fórum de discussão da Lei Paulo Gustavo, onde nesse momento nós convidamos para estar conosco, né, a Fabiana, que é da Secretaria de Cultura de Atibaia, também está conosco o Wesley Gonçalves, da Secretaria de Cultura de Caieiras, e para que a gente possa dialogar sobre como eles estão encarando e como as ações têm sido feitas no município na qual eles fazem parte aí dessa gestão, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos e dizer que esse fórum ele foi criado justamente com esse objetivo, né, de unir os agentes culturais da sociedade civil para criarmos esse coletivo de discussão e como a gente pode somar esforços juntamente com os municípios, dialogando com os municípios. Então, na medida que o tempo passa, pessoas vão agregando a esse grupo, a esse coletivo, justamente para que a gente possa contribuir e colaborar com o desenvolvimento não só da Lei Paulo Gustavo, como também da Lei Aldir Blanc II e por aí vai. Esse é o objetivo da construção desse grupo, que tem crescido na medida que o tempo passa. Então, eu gostaria que, nesse momento, a gente pudesse fazer aqui uma pequena apresentação das pessoas que estão aqui. Eu acho que nesse momento talvez caberia aí as pessoas participantes fazer uma breve apresentação para que a gente pudesse dialogar então tanto com o Wesley quanto com a Fabiana. Adalberto, só um momento. Está presente, que está aqui no chat, o Fábio Torres, da Secretaria de Cultura de Francisco Morato. Ah, legal. Seja muito bem-vindo, Fábio Torres. Maravilha. Então, vamos lá. Podemos começar, então, por você, Fábio. Por favor, fala um pouquinho aí sobre uma breve apresentação, né? A gente faz isso com os demais, e aí depois a gente passa a palavra para vocês de como é que as coisas estão caminhando aí por Francisco Morato e os demais municípios. Muito boa noite a todos, colegas, secretários, amigos, agentes culturais, produtores, trabalhadores da cultura. Primeiramente, cumprimentar a todos pela essa iniciativa, né? Eu acho que esse encontro é de suma importância para que a gente possa dialogar como é que os municípios estão se comportando, como é que os municípios estão trabalhando e realmente a aplicação desses recursos, elas possam dialogar em todo o território, né? Principalmente nesse circuito aqui do Simbaju. Eu acho que esse encontro que ele só fortalece as ações de cada município e também faz com que cada município possa apoiar nas suas ações, seja em dúvidas, seja dividir instrumentos públicos, seja dividir as ansiedades desses nossos artistas, né? Nós iremos passar aí por uma segunda experiência de trabalho. Todos sabem qual foi a dificuldade da implantação da Lei Aldir Blanc I, né, naquele momento tão difícil para todos nós, né, uma lei que na sua regulamentação demorou para chegar, não trouxe tantos segurança jurídica para a aplicação desses recursos e cada município ele trabalhou da forma que pudesse melhor atender toda a sua cadeia produtiva no seu município, né? Agora a gente tem mais esse desafio da Lei Paulo Gustavo e, consequentemente, aí a gente tem uma lei Aldir Blanc II. Eu acho que são instrumentos essenciais para que a gente possa garantir aí um acesso à cultura para todos, para que esses artistas possam acessar esses recursos. A gente sabe que a pandemia ainda ela traz esses seus reflexos, né? A gente sempre repete essa frase, a cultura foi a primeira a parar e a última a começar, e esses recursos são de extrema importância para que a gente possa fomentar o artista local, né? Aqui no município de Francisco Morato, a gente tem dialogado junto ao nosso conselho, que tem se debruçado na lei, estudando a lei, né? Estávamos ansiosos pela regulamentação. Felizmente, ela foi prorrogada aí por mais 30 dias, né, para que realmente os nossos instrumentos públicos eles possam seguir
as diretrizes, esses eixos norteadores da sua própria regulamentação, para que a gente possa colocar ele já no território, para que a gente possa dar publicidade já no nosso território. Uma ação que nós realizamos recentemente foi um censo da Lei Aldir Blanc, para que a gente pudesse identificar esses produtores do audiovisual, de todos os segmentos, né? Uma vez que a gente já tem esse censo, a gente abre uma discussão mais ampla, com a sociedade civil, junto com o conselho, para que todos saibam, sejam sabedores que esses recursos estarão acessíveis. Eu acho que a gente tem que, de forma maciça, explorar todos os canais de comunicação que a gente tem como utilizar para que realmente esses recursos cheguem na ponta, né? E nós já fizemos esse exercício, os artistas já estão participando do nosso censo, nós aproveitamos a prorrogação do próprio grupo de trabalho do governo federal e nós também estendemos o nosso censo para que esses artistas se envolvam, né? E todo mundo seja sabedor desse mais novo instrumento no fomento à cultura aí para todo o território. E a gente vem trabalhando e a gente aproveita a oportunidade desse grupo para que a gente realmente divida aí as ações, seja ela em todos os sentidos, em todas as ordens, dificuldades, seja a lei, para que a gente possa se amparar e esse recurso seja aplicado da melhor forma possível. Mais uma vez, cumprimento todos os envolvidos por esse encontro, que é de suma importância para todos nós. Muito obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Obrigado. O prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo, tá? E o objetivo é justamente esse, somarmos esforços, construirmos pontes, derrubarmos muros e construirmos pontes, né? Vou começar agora, então, eu vou pedir para a Fabiana se apresentar. Vamos, Fabiana de Atibaia, também representante da Secretaria de Cultura aí de Atibaia. Fabiana, você está me ouvindo? Eu acho que... Deixa eu ver. A gente pode aguardar um pouco, né? Aqui está, aliás, está presente o Wesley Gonçalves, que é o secretário de Cultura aqui de Caieiras, né? E tem também o senhor Wagner Anjinho, que é de Francisco Morato, que está na Secretaria de Cultura e Turismo também. Eu não estou vendo, não. Tá. Fabiana, Seu Wagner, então pode se apresentar, por favor? Depois a gente chama a Fabiana novamente. Ok, boa noite. Meu nome é Wagner Anjinho. Eu estou com o Fábio Torres, lá na Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato também. Ajudei o processo de implementação, juntamente com a sociedade, da Lei Aldir Blanc 1. E estamos aí para esse novo desafio, e muito feliz. Eu acho que esse tipo de reunião é muito importante, porque divide. Estamos em momentos de dividir, né? Assim, as pessoas, o conhecimento, e sempre é bem-vindo, tá? É isso aí. Meu nome é Wagner Anjinho, tá bom? Obrigado pela participação, Wagner. É uma honra para nós recebê-lo todos aqui. Sr. Eu que Wesley, agradeço por a gentileza. oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, com muita alegria, pessoal. Me chamo Wesley Gonçalves. Estão me ouvindo? Sim, né? Perfeitamente, Wesley. Legal. Estou como secretário de Cultura e Turismo aqui no município de Caieiras desde 2021, né? Não peguei, a princípio, toda a Lei Aldir Blanc 1, que foi em 2020, a gente ficou mais com o trabalho do saldo remanescente que o município teve, né?
mas para a gente foi uma experiência muito produtiva, para a gente poder estar trabalhando agora a Lei Paulo Gustavo, que também é uma lei emergente federal, né? Então, acho que aquilo que a gente conseguiu construir em 2021, a gente vai conseguir melhorar e muito agora com o advento da Lei Paulo Gustavo. E é isso, a minha apresentação. Depois, vocês vão abrir a fala novamente para poder explicar o que está sendo feito em Caieiras, né? Perfeito, muito obrigado, viu? Agradeço o convite, né? Eu recebi o convite via e-mail, recebi também pelo WhatsApp, pelo próprio Eduardo Bartolomeu. Está dialogando bastante aqui em Caieiras com alguns projetos da arte cênica do teatro. E também acho muito interessante, né, essas mobilizações que vocês realizaram entre vocês artistas, até para vocês aprofundarem não só na lei, mas também naquilo que é de direito de vocês. E hoje vocês estarem abrindo para os gestores, né, para que a gente possa agora entrar num eixo mais afunilado e trabalharmos juntos daqui para frente. Bem interessante. Obrigado pela oportunidade. A honra é toda nossa. E eu acho que é isso, né? Eu acho que esse estreitamento, eu acho que essa aproximação entre os agentes culturais, né, e os agentes municipais de cultura é fundamental para que a gente construa junto, né, e transforme esses recursos cada vez mais ampliados, né, para todos. Perfeito. A Fabiana, será que já está tá ouvindo, Fabiana? Bom, nosso propósito aqui, tem algumas outras pessoas aqui que... Tem mais alguém, Cris, da Secretaria de Cultura e Turismo aí para se apresentar? Não, tem algumas pessoas que estão tentando entrar, não estão tendo algum problema. Não estão conseguindo, mas... Nós temos a nossa secretária de luta, que acabou de entrar, a Tuti Lázaro, está conosco Tuti aqui. Lázaro. Muito boa noite, Tuti Lázaro. Como vai? Tudo bem? Seja muito Boa bem-vindo a esse noite. encontro, né? Esse nosso 6º Fórum de Discussão da Lei Paulo Gustavo, que tem o objetivo de agregar valor, construir pontes, derrubar muros e caminharmos juntos para somar junto às secretarias, aos departamentos de cultura, secretarias de cultura, e tornar com que isso seja algo mais leve, mais melhor de caminharmos, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse aí, para que a gente conhecesse um pouquinho sobre você. Boa noite, agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecendo aí novos artistas, novos gestores, né, da nossa região. Peço desculpas aí, eu entrei, saí, meu computador resolveu travar, mas a tecnologia, voltei. Consegui acompanhar um pouco ainda a fala do secretário Fábio, né, e as demais falas. Eu estou como secretária adjunta na cidade de Francisco Morato, também participei da implementação da Lei Aldir Blanc no município, e agora a gente está nesse trabalho aí de estudo, debruçando sobre a lei do Paulo Gustavo, como o Fábio já falou, né, em relação ao censo, a gente já está aí tentando mapear esses artistas do audiovisual, né, que são os artistas que até o princípio nos parece um pouco mais distante, né? Na Lei Aldir Blanc eles não apareceram muito, assim, não sei a dificuldade talvez se identificar ou não nessa linha, mas agora eu acredito que a gente vai conseguir também chegar nesses artistas, né, e nesses produtores. E estou aqui para aprender com vocês, para trocar, estou muito feliz da gente poder ter essa troca, eu acho que é muito importante poder ouvir, ser ouvido, e construir juntos. Obrigada pelo convite mais uma vez e prazer. Maravilha, Tuti, o prazer é todo nosso, seja bem-vindo, bem-vindas, e esse é o nosso objetivo, né? Unirmos forças. Cris, tem mais alguém aí de secretaria? De departamento? Você está sem áudio. Bom, como eu disse a todos, nós estamos caminhando já para esse 6º encontro, né, 6º Fórum de Discussão da Lei Paulo Gustavo, onde esse grupo foi criado justamente pela ânsia
de unirmos os agentes culturais da sociedade civil para colaborar com os agentes públicos de cultura, né? E transformar cada vez mais os recursos, tanto disponibilizados pelo governo federal quanto pelo governo do estado, viável a todos, e que ele possam alcançar o maior número de pessoas da população de cada município, né? Então, nós estamos fortalecendo esse grupo, cada vez mais ele tem crescido, com pessoas das mais diferenciados segmentos, né? Cris, mais alguém aí da secretaria? Fabiana? Não está no momento. Tá. Bom, a gente geralmente costuma pedir para que as pessoas que participam conosco, elas se apresentem também, né? Mas nós vamos fazer de um formato diferente. Tem várias pessoas aqui nos acompanhando, e na medida que a gente vai dialogando, as pessoas vão entrando e vão se apresentando, e vão falando de qual município participam, né? Para que a gente possa dar a palavra a vocês. E a nossa proposta nesse momento é ouvir dos gestores, dos secretários de Cultura e Turismo, sobre como estão caminhando, né, essas discussões em cada município, para que juntos a gente possa fortalecer cada vez mais esse conceito de união, né? Tem alguém que gostaria de falar? O Wesley gostaria de falar como é que estão caminhando aí o encontro de vocês, como é que está quando que teve o início, né, dessa discussão com a sociedade civil, com os agentes de cultura da sociedade civil? Posso falar sim. Maravilha. Cara, você tem um sorriso maravilhoso, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Obrigadão. Vamos lá. Sobre Caieiras, né? A gente também, lá no meados de final de março, eu comecei a dialogar com o Conselho Municipal da Cultura aqui da nossa cidade de Caieiras, sobretudo com a nossa presidente, né? Que também ela representa a sociedade civil. E a gente começou a conversar para a gente poder construir um cronograma de ações com os artistas cairenses. E aí a gente ouviu a proposta, né, de fazermos algumas mobilizações separado por linguagens artísticas, para que a gente pudesse ouvi-los, né, não só a gente falar, mas que a gente pudesse ouvi-los, entender um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo junto com eles, e eles também, na fala deles, eles poderem dialogar sobre as necessidades, sobre as dúvidas e as sugestões para a gente poder estar trabalhando com esses recursos. A gente entendia desde o começo que a gente só poderia construir isso em Caieiras ouvindo todos eles. Então, na primeira semana de abril, a gente começou com as mobilizações. A gente sempre fez de terça e de quinta. A gente fez 6 mobilizações, cada qual por uma linguagem artística. A gente deixou a última para o audiovisual também, porque a gente entende que a Lei Paulo Gustavo é a maior parte aqui no município, né? Eu acho que no Brasil inteiro, pelo seu fundo setorial de audiovisual ser vindo deles, a maioria do recurso, a gente entende que o audiovisual era os maiores protagonistas dessa lei. Então, a gente deixou eles no nosso cronograma de ações por último, para que, conforme iam acontecendo e as divulgações forem acontecendo na cidade, a gente fosse conseguindo também, igual a Tuti comentou em Francisco Morato, identificando e angariando mais artistas dessa linguagem artística do setor audiovisual. Então, a gente deixou eles por último. Então, a gente criou um cronograma. A princípio, eram 5 mobilizações. A gente criou, divulgou nas redes sociais da prefeitura e também um órgão que a gente conversa bastante, que é o nosso Fórum Permanente, que é o Grupo dos Artistas Cairenses. A gente tem ele como um fórum permanente, onde a gente discute muita coisa sobre as políticas culturais da cidade de Caieiras. Aproveitamos também como vitrinismo cultural, onde os artistas divulgam seus trabalhos também, e a Secretaria de Cultura, pela Prefeitura, também divulga os trabalhos da cultura. Então, nesse fórum, a gente acaba conversando bastante sobre essas leis de fomento. As leis municipais de fomento, como, sobretudo, nesse momento que a gente está fazendo, a Lei Paulo Gustavo. Então, a gente divulgou lá também esse calendário. A gente começou de terça e quinta e mais uma terça. Foram 3 semanas de trabalho. Todas no período noturno, separados por linguagens artísticas. A gente começou, se eu não me engano, pela música. Então, a gente foi começando pelo que a gente tinha de mais artistas na cidade. A gente tem um mapeamento artístico na cidade, né? Que foi criado, inclusive, em 2020, com o advento da Lei Aldir Blanc, e a gente continuou corroborando, atualizando e inserindo novos cadastros.
Então, a gente reativou esse mapeamento artístico para a gente poder identificar mais artistas e os mesmos que já se inscreveram lá em 2020 e 2021 tivessem a oportunidade de atualizar o seu portfólio, o seu clipping e os seus trabalhos, né? Até mesmo seus dados pessoais. Então, eles tinham como uma nova oportunidade de se ingressar, de se inscrever, de se cadastrar nesse mapeamento, tanto quanto também atualizar. Então, a gente trabalhou com o Fórum Permanente, que é o grupo dos artistas cairenses, tem um grupo do WhatsApp, divulgando lá, e em cada mobilização noturna a gente falava da necessidade de eles se mapearem artisticamente. Por quê? Se a gente vai conversar sobre saúde, educação, segurança, desenvolvimento social, a gente sempre vê que eles têm números, que eles têm dados. E a gente precisa trazer isso para a cultura também, por exemplo, no município de Caieiras, termos diagnósticos, né? Começarmos a trabalhar em números, começarmos a trabalhar em objetivos e metas. E a gente queria enviar um formato mais possível desse mapeamento artístico para o nosso plano de ação, né, que a gente vai ter que criar depois da regulamentação da lei. Então, a gente vê que quanto mais cadastros, mais artistas a gente chegasse na ponta, a gente teria um plano de ação mais robusto, mais consistente e trabalhar em cima dele com uma cultura perene. E aí a gente fez essas mobilizações, todas às 19 horas. Depois a gente sentou com o conselho e a gente viu a necessidade de fazer mais uma sexta mobilização, contemplando o universo de todas as linguagens do município, num outro horário, porque a gente via que muitos artistas trabalham na noite, né? Trabalham à noite. Então, como é que eles participariam dessas mobilizações virtuais? Aí a gente fez, a última foi no dia 18/4, a gente fez a sexta mobilização com os artistas no período vespertino, para a gente poder pegar alguns artistas que não tinham participado nas 5 mobilizações anteriores. E foi muito positivo, a gente teve bastante gente, e foi bem legal. E nas mobilizações foram importantes porque a gente ouviu muita coisa boa que a gente anotava, tanto a Secretaria de Cultura, né, com a minha equipe, quanto também a presidente e alguns conselheiros que conseguiam participar. A gente anotava esses anseios, essas questões e dúvidas para que a gente pudesse trabalhar bastante na construção do plano de ação que a Secretaria vai ter que desenvolver e também, no futuro próximo, na elaboração dos editais. Então, foi muito importante. Quando a gente finalizou essas 3 mobilizações, que foi no dia 18/4, a gente informou para eles, a gente já vinha informando nas mobilizações que a gente, mais do que isso, a gente queria fazer uma consulta pública, né? A gente colocar lá um questionário com uma série de perguntas para eles votarem, para eles sugestionarem, porque a gente teria mais um afunilamento das ideias. Porque a gente conversou bastante nas mobilizações, foram diálogos muito bacanas, todos tiveram oportunidade de fala, de troca, de conhecimento, mas a gente queria algo que pudesse, conforme eu disse, ser um diagnóstico, né? Um documento mesmo mais preciso. Então, a gente criou um questionário, junto com o Conselho da Cultura também, eles analisaram também esse questionário, que é uma consulta pública da Lei Paulo Gustavo, porque a gente conseguiria ver os anseios macros dos fazedores de cultura, dos espaços culturais e dos artistas cairenses, para a gente ter um norte. Qual caminho a gente vai seguir? Quais linguagens a gente vai contemplar? Quais são as áreas mais sistêmicas para a gente poder estar trabalhando? E aí a gente divulgou esse link no dia 19/4, foi após a última mobilização. Ele vai ficar aberto até o 30/4, esse link disponível. A gente também divulgou nas redes oficiais da Prefeitura, também no Diário Oficial, no Fórum Permanente dos nossos artistas cairenses. E aí a gente vai ter até o dia 30. Por quê? Porque depois do dia 30 até a primeira semana de maio, a gente entende que a gente tem que ter uma semana de trabalho para poder tabular essas respostas, né? Identificar tudo que eles colocaram. A maioria desse questionário são perguntas em que eles são de múltiplas escolhas, né? Para a gente poder entender do artista como que eles acham que a gente tem que investir os recursos, quais são as métricas de avaliação que eles acham importantes, se eles consideram, por exemplo, se tivermos 3 editais, se o artista fizer 3 projetos, se ele pode ser contemplado nos 3 ou eles não podem, qual era o senso de justiça que eles queriam nas avaliações. Então, a gente deixou meio que para eles darem essas ideias. A gente vai tabular isso, a gente já teve mais de 40 respostas já, desde o dia que a gente divulgou, para a gente poder chegar mesmo na ponta. Quando nós tivermos essa tabulação desse resultado, dessa consulta pública, somado às 6 mobilizações, a gente vai construir esse plano de ação e levar, no momento certo, né, até
vai precisar ler essa tabulação e, em consonância, ler a regulamentação do decreto da Lei Paulo Gustavo. Também não adianta a gente construir tudo, achar que aquilo é o suficiente e é o ideal, se não tiver em parâmetro com a regulamentação, de que forma que pode ser usado, né? Então, a gente também está aguardando. A gente só não quis esperar essa regulamentação, porque a gente também entende, como toda lei de emergencial, quando ela se coloca na prática, às vezes o prazo de execução de trabalho ele é muito curto, e a gente não ia ter o tempo necessário para poder fazer esse trabalho com os artistas, com a sociedade civil. Então, não que a gente está adiantado, longe disso, a gente está tentando trabalhar paralelamente com o grupo de trabalho do Ministério da Cultura. Então, quando, por exemplo, chegar essa regulamentação, talvez eu acho que até o final do mês de abril, agora, a gente vai ter regulamentação, a gente vai conseguir fazer esse parâmetro da regulamentação da lei, junto com a nossa tabulação, e construir o plano de ação em cima disso. Aí a gente envia para eles. Depois, quando os recursos chegarem para o município, que as contas forem abertas, que a gente, né, se cadastrar no Transfere Gov, esses recursos vir, aí a Secretaria de Ação Cultural e Turismo vai elaborar os editais. São quantos editais? 3, 4, 5? Em cima das respostas desse plano de ação, em cima da regulamentação. A gente elabora esses editais em cima de todo esse resultado de pesquisa, para que quando esses editais chegarem na ponta, chegarem para esses artistas, ter a cara de Caieiras, ter a cara dos anseios dos artistas caieirenses, até porque a prefeitura e a secretaria é apenas um meio intermediador para que esses recursos cheguem na ponta, mas esses recursos são dos artistas. E quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente norteia, a gente entende que, por exemplo, em Caieiras vai vir 837 mil, a nossa ideia é que de primeira a gente consiga usar todos esses recursos. Então, quanto mais a gente consegue ouvir, mais chance a gente tem de usar todos esses recursos de maneira justa, né, e qualitária também, e que os artistas reconheçam, pô, é isso, é desse formato, é dessa maneira que a gente gosta. Recentemente, a gente criou, uma das nossas oficinas, a gestão cultural, porque a gente estava conseguindo elaborar alguns editais de fomento, até municipal, com recursos de fundo, e a gente entendia que a gente tinha muitos artistas caieirenses muito bons, só que na hora de passar o projeto, na hora de vender o projeto, de desenhar a proposta, existe essa dificuldade. Eu falei, opa, vamos criar uma oficina, que a gente tem uma oficina de gestão cultural, exatamente para que esses artistas consigam construir os seus projetos e consigam entender como são as leis de emergenciais, como essas que a gente está conversando sobre agora, como também recursos estaduais, federais e municipais, para eles entenderem como que é, né? A questão do repasse, para eles entenderem até que ponto eles podem angariar recursos da Lei Rouanet, por exemplo, e qualquer outra lei. E esse curso de gestão cultural, ele é muito interessante porque muitos artistas já participaram, a gente já formou mais de 240 artistas por esse curso, e aí eles vão estar mais preparados. Quando os editais vierem, a gente sabe ainda que a gente vai abrir monitorias com esse curso de gestão cultural para que, o edital veio. Agora é hora de ter o prazo das propostas de trabalho. A gente vai deixar aberto tanto o curso de gestão cultural, como também a nossa Secretaria de Ação Cultural e Turismo, para poder receber esses artistas e ajudá-los nessa questão de se inscrever, enfim, como a gente fez em outros editais anteriores. Mas é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Não estou te ouvindo. Estava multado aqui por causa do meu pet aqui, do meu cachorro querendo participar da reunião também. Mas olha, parabéns aí, sensacional, parabéns pelo trabalho que vocês estão executando. Eu acho que é dessa forma, né? Eu participei de várias plenárias, de vários fóruns, e, bom, como eu já disse, esse é o 6º, né? E esse é o objetivo, e o que tem sido dito lá de cima, né? Através do MINC, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado, em exatamente dar essa oportunidade para dialogar com os agentes culturais do município, né? Tentando buscar lá nos fundões aquele agente cultural que tanto precisa desse recurso, né? Então, eu acho que isso é um grande exemplo, eu acho que exatamente dessa forma que a gente precisa caminhar, né? E isso para nós é sensacional, né? E é uma forma de exercitarmos para que outros recursos, além desse, possam ser aproveitados de uma forma ampla e macro, né? Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que todos se manifestem, todos os agentes públicos de cultura se manifestem, secretários,
diretores de turismo, e aí depois a gente, com todos os participantes aqui, a gente fazemos as perguntas, as apresentações, junto com as apresentações, tá? Então, eu gostaria de pedir a você, Tuti, por gentileza, que se manifestasse aí sobre o que você está, quais são as ações, como é que estão caminhando as coisas por aí. Bom, nós iniciamos também, né, com um censo, né, estamos aí com um formulário que a gente está buscando divulgar para buscar esse mapeamento dos artistas, né, principalmente do audiovisual, né, que, como eu disse, é o nosso maior desafio nesse momento. O conselho, nós temos um conselho, né, de cultura, e atualmente nós estamos com eles fazendo o estudo da lei, porque nós percebemos, né, que existe também esse desafio, né, como o Wesley mesmo falou, tem várias questões que são desafiadoras quando se trata o artista, né, hoje a gente entende que o artista, ele, para além de ser artista, tem que saber escrever um edital, ele tem que saber estar por dentro de todas as leis, né, e esse também foi um desafio que nós tivemos muito grande no município, né? Com a Lei Aldir Blanc também. Quando nós lançamos os editais, muitas pessoas tinham dificuldade de escrever um projeto, né? Nunca tiveram contato com isso. E nós fizemos um trabalho muito intenso nesse sentido também, né? Nós fizemos cursos, oferecemos cursos. Quando lançamos os editais, nós fizemos encontros explicando ponto a ponto do edital para todos. Nós abrimos a secretaria e fazíamos o atendimento diariamente, sentávamos à mesa, explicávamos para todos eles, né? Ajudávamos eles, eles traziam a documentação, é isso, está faltando alguma coisa, assim, foi um trabalho muito intenso nesse sentido, que trouxe muitos resultados, né? Nós conseguimos um resultado muito positivo, conseguimos atingir aí 149 artistas que foram contemplados com a Lei Aldir Blanc. Nós conseguimos escoar todo o nosso recurso, né? E uma área que foi muito interessante da nossa experiência foi ter esse envolvimento com o pessoal do artesanato. O pessoal do artesanato, eles têm um desafio ainda maior, porque não tem tanto, talvez por não ter tantos incentivos na área específica deles, e nós conseguimos mapear um número bem grande de artesãos da cidade, fizemos um trabalho bem bacana com eles, foram contemplados, reconhecidos, e hoje a gente percebe que eles tiveram uma ascensão até maior, né, no município. E para essa lei, nós vamos repetir tudo que deu certo, né? Aprendemos muito com muitas coisas também, foi uma experiência bem interessante. Então, nesse momento, nós estamos fazendo essa pesquisa, esse mapeamento, estamos em contato com o conselho, passando para eles agora o conceito, explicando a lei direitinho. Vamos fazer o nosso encontro agora, abrir para a sociedade civil, né, no início do próximo mês, para que a gente possa começar a colher essas expectativas, né, para que a gente consiga construir em conjunto esses instrumentos, visto que a gente viu que, primeiro que, para além dessa exigência, nós entendemos que esse é o caminho, né, essa troca, ninguém melhor do que o próprio artista para dizer o que ele, sobre o seu território, quais são suas necessidades, o que é viável, o que não é, e nós aprendemos muito com esse trabalho em conjunto. Então, é dessa forma que a gente está caminhando. Quanto cento, hein? Aproveitar a fala da minha colega. Aproveitar a fala da minha colega Tuti, contribuir um pouco com a fala. Tem alguns microfones que estão ligados e estão dando interferência aqui. Exatamente, eu ia pedir exatamente isso, para que as pessoas que não tiverem como ela fala, fecharem o microfone, por favor. Desculpa, a host pode, a administradora pode fechar de todo mundo, tá? Tem a ferramenta para fechar de todos. Aproveitando, contribuindo com a fala da minha colega de trabalho, a Tuti, né? Como ela disse, foi uma experiência muito grande para nós. Todos nós aprendemos nesse processo com as contribuições dos artistas e faz com que a gente tenha um olhar mais, eu acho que delicado para Paulo Gustavo, né? Porque a gente ouviu muito a necessidade da população, dos artistas. Nós, enquanto Secretaria de Cultura, nós temos essa janela,
né, aguardando a regulamentação da lei, mas eu acho o que nós podemos fazer e vamos fazer é formar esse nosso artista, esse nosso artesão, esse nosso público, para que quando ele chega no debate, ele saiba exatamente como que ele pode se beneficiar da lei. Quais são os instrumentos públicos, né? Então, a gente vai fazer essa publicidade, seja por meio de outdoor, cartilhas informativas, como participar, eu posso participar, quais são os recursos aportados para o município. Eu me reconheço enquanto artista naquele instrumento público. Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente continuar formando esses artistas, né? Igual a Tuti bem colocou, a feira de artesanato nossa, ela não se reconhecia nesse processo, né? Se nós não fizéssemos uma reunião com eles, explicando, olha, vocês têm direito, e é um pessoal que tem um talento nato para a produção artística, ele é um artista. Quando a gente fala de documentação, quando a gente traz temas que são específicos, quando a gente fala para ele de um edital público, e sem explicar o que é edital, né? Para nós parece uma fala tão simples, olha, nós iremos publicar instrumentos públicos. Mas o que são instrumentos públicos, né? O que é proponente? Quando a gente coloca a própria palavra proponente, a gente afasta ele um pouco, né? Que esses instrumentos eles têm uma linguagem extremamente acessível, né? Para que eles possam olhar e se identificar. E, além disso, a gente ter esses instrumentais que dá essa capacitação. Como participar de uma chamada pública? O que é uma chamada pública? O que eu preencho? A gente não sabe, por exemplo, se a lei, por exemplo, vai citar que ele tem que estar com a CND em dia. O que é CND? Né? Então, às vezes, tem alguns termos que até criam um esbarramento para o acesso. E nós temos todo o cuidado para que esses instrumentais seja extremamente acessível, né? E é isso que a gente já está colocando e vai colocar em prática para que quando começar as discussões com a sociedade civil, com os artistas, artesãos, o produtor cultural, todo mundo já esteja familiarizado com a Lei Paulo Gustavo. Ele simplesmente vem na contribuição para que realmente esses recursos sejam aplicados de maneira extremamente efetiva e que chegue para todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Não pode ser uma incógnita, Paulo Gustavo, e principalmente a Lei Aldir Blanc II. Nós tivemos, para dividir um pouco da nossa experiência, pessoas que nos procuraram depois do fechamento das chamadas. Eu acredito que até os outros municípios também tiveram essa experiência. Nossa, mas o que é isso? Eu faço isso. E ele tinha todo o perfil para que ele pudesse acessar. Então, nós, enquanto gestores culturais, nós temos a responsabilidade de trazer todo e qualquer tipo de informação e formação para garantir realmente para que ele deva e possa acessar esses recursos. Maravilha, obrigado. Sensacional. Obrigado pela participação. Eu vi que nós temos aqui o Paulinho. Eu convidei um Paulinho que eu não sei se é o Paulinho Cauí que está com a gente aqui, se é o Paulinho da secretaria. Pode se manifestar, por favor. Você consegue ver aí, Cris? Deixa eu só... O Paulinho Cauí não está com o áudio conectado, deve ter tido algum... Então é o Paulinho Cauí. Então ele é Paulinho Cauí, né? Tá. Está presente outro Paulinho também. Tá. Tem um Paulinho da Secretaria da pasta da Secretaria de Cultura de Guarulhos, está por aí? Está. Maravilha. Seja bem-vindo. Você tem a palavra, por favor, pode se apresentar, Paulinho. Você está sem o áudio. Não sei se tem como... Aqui, eu acho que esse não é o Paulinho da Secretaria da Secretaria de Cultura, não, tá? Me equivoquei aqui. Agora que eu vi a... Tá, o Paulinho Cauí está com probleminha
no áudio dele. Ele só consegue através de mensagem. Tá. Tem mais alguém aqui no grupo de alguma secretaria, representando alguma secretaria de Cultura e Turismo de municípios? Bom. O Paulinho Cauí está sem áudio. Maravilha. Gente, eu agradeço... Oi, Pode tudo falar, bom? Wesley. A Célia, Pode falar. ela é a presidente do Conselho Municipal da Cultura aqui no município de Caieiras. Não sei se ela quer falar alguma Legal. coisa, porque ela Por trabalhou favor, muito Célia. de mim. Pode se apresentar, Célia, por favor. Célia, está nos ouvindo? Acho que ela não está conseguindo ouvir, mas eu sei que ela está logada. É verdade. A Célia está. A Célia Bittencourt. Tá, então nós podemos caminhar então da seguinte... caminhar então da seguinte forma. Eu gostaria de provocar todos os participantes, principalmente aqueles que fazem parte de conselhos de cultura ou demais agentes de cultura, que diante das falas aqui dos diretores e secretários de turismo, para que a gente pudesse formular perguntas de como a gente pode caminhar juntos e somarmos esforços para que a gente aprenda um com o outro, Então, aí, na medida que as pessoas forem se manifestando aqui, podem vir as apresentações, por favor, tá? Então, se tiver alguém aí que faz parte de um conselho municipal e quiser formular alguma pergunta aos agentes de cultura, por favor, pode se manifestar. Nós temos presente aqui na reunião o nosso presidente do Conselho de Cultura, Ivan Garro. Ivan Garro, você consegue me ouvir? Está tudo bem? Você gostaria de se apresentar? Analice, você está conectada? Gostaria de se apresentar, Analice? Paulo, boa noite, Paulo. Alô, boa noite. Você pode se apresentar, por favor, Paulo? Sobrou para mim? Sobrou para você, o Paulo está no grupo, vamos lá. Não, vou aproveitar, eu acho que, antes de mais nada, sendo participante do grupo, do fórum, eu quero, sendo agente cultural, bom, sou Paulo Miranda, produtor cultural, agente cultural, tenho uma companhia de teatro, a Cia Farnel de Artes, e quero estar junto aqui com vocês, participando do fórum, para poder ver naquilo que eu também posso minimamente apoiar, ajudar todo o processo, bastante intenso da gestão dessa lei, que é bastante importante. Quero agradecer a presença do Fábio, dos gestores públicos, Fábio, Wesley, a Tuti, que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Tudo bom, Tuti? E Wesley, amanhã tem um encontro com o Caio. Outro dia conheci a Tuti lá em Murata, amanhã tem um encontro com o Caio aí em Caieiras, lá no teatro, para ver as questões de produções com vocês e tal. Quero agradecer a presença de vocês, super importante. Eu acho que
interlocução, né, dos artistas, da população, dos agentes, e eu, dentro disso tudo, eu vejo que todas as ações, tanto pelo lado de vocês, gestores, como da população, digamos assim, eu falo como população, os agentes da cidadania, né, está bastante já adiantada em vários aspectos, né? Então, eu tenho talvez uma ou duas perguntas para fazer, mais pontuais, no sentido de que tem muita verba, obviamente, para o audiovisual, e menos verba, não pouca, né, mas menos verba para as outras áreas todas, e a gente compreende o motivo disso acontecer, a questão de não se perder verba pública que estava lá disponível para o audiovisual. Mas a primeira pergunta é, nesse caso, como que vocês, eu já sei que alguns de vocês já estão mapeando toda essa questão de quem né, mas como que vocês pretendem equilibrar isso, né, de uma forma coerente com todas as áreas, sem que haja uma disputa interna, né, por esses valores, digamos assim, que é o que eu acho que a sociedade menos precisa, uma disputa entre o audiovisual e todas as outras áreas, né? Eu acho que isso aí seria terrivelmente, seria perdermos energia, né, do que nós estamos fazendo, mas como podemos somar tudo isso dentro desse processo? Essa é a minha primeira pergunta. Desculpa, está aberta a vocês três, tá? Ao Fábio, ao Wesley, a Tuti. A segunda pergunta tem a ver... posso ir fazendo? Posso fazer as três perguntas depois? Eu acho que é melhor, né? A segunda pergunta tem a ver com duas coisas que eu escutei. Uma que a Tuti falou e outra também que o Fábio falou, que é a questão de que, por exemplo, a Aldir Blanc abriu caminhos para pessoas que estavam lá, talvez até desconhecidas, sem conseguir fazer atividades, né, e que foi amparada, primeiramente, pela lei. Depois, uma segunda coisa foi o que o Fábio falou, que é essa preocupação com a formação e a informação desses artistas, né, que muitas vezes não tem, e mesmo Wesley, né, falou que eles estão fazendo essa questão dos projetos, né, que muitas vezes temos nessa região aqui, eu vim conhecer recentemente, eu me mudei para cá não faz muito tempo, que tem uma atividade artística, cultural, né, muito grande, com muita gente, mas muitos estão ainda, ou são informais, né, dentro da informalidade, ou não têm exatamente ferramentas para poder se desenvolver projetos, né, desenvolver até mesmo se aproximar, né, do agente público, às vezes tem medo, tem vergonha, né, porque não sabe, e daí perde, né, oportunidades, como você falou, né, o Fábio, o Wesley falou, né, que teve gente que perdeu oportunidades, né. Então, como isso pode ser acelerado e como que essa interlocução entre os dois lados, né, o público, o agente público e o cidadão, né, a cidadania, as pessoas, podem trazer mais articulações nisso? Essa é a outra pergunta. E uma terceira, que é mais ampla ainda, e que talvez seja até um pouco loucura perguntar, porque eu sei que, nesse momento, não só nós aqui desse lado estamos numa correria grande para entender a lei, mas vocês aí do lado dos gestores que têm prazo, que estão... né? A terceira pergunta é, todo movimento de lei, etc., é gerado, às vezes, pontualmente, mas o que nós podemos pensar para o depois de consolidada a lei, né? O que ela pode trazer de estruturas que permaneçam, porque nós temos uma situação, vou falar genericamente, né? Mas no Brasil a gente tem essa questão de que muitas vezes se constroem estruturas de curto prazo, ou então questões que não vão ser, não se mantêm no tempo. E nós sabemos que para a cultura isso é muito ruim, né? Porque não dá tempo de se fomentar, de amadurecer, de crescer as ações, e elas, num certo momento, quando estão prontas, às vezes, para acontecer, muda a gestão, muda as ideias, etc., e não acontece. Então, o que nós podemos pensar para além
do momento da implantação e como continuidade das leis, tanto da Aldir Blanc como da Paulo Gustavo. Desculpa se me estendi muito, e se não ficou claro alguma questão, eu posso repetir aqui. Vamos lá. Ivan, prazer em conhecer o meu amigo. Na oportunidade, eu não estava na secretaria para poder Fábio, mencionar. esse é o Paulo, Fábio. Ah, Esse é o desculpa. Paulo. Paulo Miranda. Paulo Eu Miranda. quero aproveitar a oportunidade de dar as boas-vindas aqui para o nosso amigo Eduardo Bartolomeu. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Oi, gente, boa noite. Tive todos os problemas possíveis, imprevisíveis e previsíveis técnicos aqui, mas boa noite, boa noite. Perfeito. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado pela presença. Fábio, você tem a palavra. Aproveitar e cumprimentar o nosso amigo, conterrâneo aqui de Francisco Morato, Eduardo Bartolomeu, e agradecer o convite a nós, da Secretaria de Cultura. Paulo, vou começar da última pergunta para a primeira. Se me faltar alguma coisa, você me lembra e os amigos aqui, todos, colaboram aqui com a minha fala, né? Um grande instrumento importante, que foi a Lei Aldir Blanc, né? Que ela vem numa situação de pandemia, e o bom disso, com a mudança da gestão, com a mudança desse governo, ela se torna uma política permanente, né? Acreditamos aí que os próximos 4 anos teremos essa política pública permanente, que já está aí o exemplo da Lei Aldir Blanc II, né? Instrumento para que a gente continue esse fomento de cultura, porque a gente sabe dos orçamentos municipais, que a gente às vezes não consegue dialogar com um território tão grande. E esses valores que vêm para os municípios, como a característica de Francisco Morato, Franco da Rocha, toda essa bacia do Juqueri, elas meio que são parecidas, né? A gente tem muito produtor cultural, a gente tem muito artista, mas a gente tem pouco recurso para que esse recurso possa dialogar no território, nas diversas manifestações culturais que nós temos aqui, não só audiovisual, artística, religiosa, artesanato, e de tantas outras. Então, acho que esses recursos, eles potencializam as ações que as secretarias já vêm desenvolvendo, né? E que elas continuem. Mas também que nós não se apoiamos tão somente nessas transferências desses recursos, que a gente também, de uma maneira, a gente possa fomentar o fomento da cultura com os recursos próprios. Então, eu acredito que essas leis, para os próximos 3 anos, elas são leis que permanecem, né? E que também faz com que a gente estruture cada vez mais toda a cadeia produtiva da cultura para que esses artistas saibam exatamente como acessar esses recursos, como produzir seus instrumentos, os seus projetos, como se estruturar para que eu possa acessar, né? E também não tenho dúvida, Paulo, que eles são sabedores da ineficiência ou da ausência no município, da sua comunicação, para levar esse conteúdo para o território. Falou, espera aí, está acontecendo alguma coisa, tem uma grana rolando aqui, e como que o meu município não está dialogando isso no território, não está deixando isso claro, né? Eu acho que esses recursos, eles só potencializam, e nós, como a gente falou no começo, a gente tem a responsabilidade de articular, de fazer eco, de fazer barulho, para que cada um saiba exatamente como acessar, de que forma acessar. Eu acho, como o nosso colega Wesley trouxe aqui, nós só somos a ponte, né? E nós temos aí a participação de todos os atores envolvidos nesse processo, que um apoia o outro, para que todo mundo possa acessar esse recurso. Nesse primeiro momento, esse incentivo, esse fomento, ele vai continuar para os próximos anos. E também a gente se preparar, trabalhar secretarias, porque eu acho que instrumentos públicos, eles têm que ser uma prática contínua sempre das secretarias, né? Nós aqui em Francisco Morato temos fazendo esses exercícios, temos dialogado e colocando em prática. E não só se apoiar nesse recurso de transferência federal. Por exemplo, nós da secretaria, para os próximas semanas, para os próximos meses, nós lançaremos instrumentos públicos para os artistas das cidades, independente do recurso da Paulo Gustavo, independente do recurso da Lei Aldir Blanc. Eu acho que isso se soma, sim, né, nesse processo. Se alguém quiser contribuir com a minha fala, eu vou tentar emendar uma questão na outra.
uma coisa que você colocou, Paulo, como é que vai ter a sensibilidade para que a gente possa distribuir esses recursos de uma forma equilibrada, equitativa, né? Por exemplo, você é do teatro, você tem um grupo, eu acho que a gente tem que pensar não só desse artista acessar esse recurso uma vez só naquele valor X, né? Mas a gente criar instrumentos públicos por exemplo, linhas de incentivo. Um exemplo, né? Até 50 mil, até 70 mil, até 40 mil, para quê? E ele mostrar a capacidade dele de execução. Nós temos aqui dois artistas, aqui, o Eduardo e o Paulo, por exemplo, que podem trazer referências, exemplos melhor do que eu, que a gente está conversando aqui. O legal é que tem uma programação o ano inteiro. Eu quero produzir um espetáculo. Por exemplo, minha companhia, ela custa, por exemplo, 100 mil, né? Se houver a possibilidade de uma linha de 100 mil, pô, você tem uma programação o ano inteiro, a sua trupe se mantém disso, a gente consegue garantir o acesso à população de forma gratuita na ida do teatro. A gente tem que pensar que a gente equalize isso de uma forma que esses artistas possam acessar o tanto quanto ele produz, né? É óbvio que isso vai ser uma discussão com todos aqui, com o conselho, mas que não venha só esse recurso ali. Por mais que nós tenhamos, não dá para dividir de maneira igualitária para todos, porque uns produzem muito, uns não vivem exclusivamente da arte, né? Por exemplo, o Eduardo está em cartaz aqui. Nós sabemos a dificuldade de produzir um espetáculo, de colocar em cartaz e muitas vezes e quase nenhum incentivo público, né? Quanto que custa? Né? Como é que eu posso levar minha arte para tantas pessoas? Então é legal que nós tivéssemos linhas de crédito para a produção, para a programação cultural de espaços culturais. É isso que a gente tem que fazer esse exercício. A gente tem espaços culturais no território, né? Nós sabemos também dos editais do governo do estado que ainda a morosidade para estar saindo esses instrumentos públicos. Mas, assim, enquanto essa lei, será que a gente consegue dialogar para que aquele espaço cultural tenha uma programação cultural do que eu acessar uma pequena fatia desse recurso que seja pontual? Eu acho que vai muito mais além disso. Então, a gente tem que olhar, tem que ter esse olhar para o território, identificar o quanto esse artista produz, né? O quanto de pessoas estão envolvidas nesse processo e, de uma maneira ou de outra, ele olhar esse instrumento público, ele se identificar, né? Eu tenho musculatura, por exemplo, para pegar essa linha de 50 mil, de 60 mil, de 70 mil. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar aí em relação a a divisão desses valores. E o que vai trazer muita segurança para nós são os debates, cadastro de artistas, quantos estão cadastrados, esse censo do audiovisual, que a gente já tem algumas referências, alguns números, né, que faz realmente, quando a gente apresentar o formato e a aplicação desses recursos, que as pessoas olhem para esse instrumento e se identifiquem. Poxa, tá justo, tá bacana, tá igual, né? E aí vai. E a primeira pergunta que você fez é a questão da formação, né? Eu acho que a gente, de novo, repetindo, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo de comunicação que a gente tem, que essa comunicação ela não seja pontual, a cada 15 dias, a cada 20 dias. A gente está aí 20 dias aguardando essa regulamentação. Acreditar que a regulamentação vai trazer instrumentos que nos norteiam nesse processo, eu acredito que não, que eu gostaria que isso aconteceu da mesma forma com a Lei Aldir Blanc, que no final das contas acabou atrasando o processo de todo mundo, mas que a gente já tem esse diálogo com nossos agentes culturais, com os trabalhadores, para que quando sai a regulamentação, ela só fortaleça aquilo que já foi construído, seja pelo conselho, seja pelos agentes culturais. Mas a informação ela tem que chegar na ponta para todos, e todos os canais de comunicação, seja o WhatsApp, jornal, ônibus, que a gente está... Inclusive o conselho, nós estendemos o convite hoje ao Conselho Municipal de Política Cultural, ele não se faz presente, porque nesse momento eles estão em reunião e debatendo a construção disso tudo. E muito desse nosso encontro aqui, a gente vai levar também para o Conselho na próxima reunião, né? Porque isso é um raio-x, igual o Wesley trouxe aqui. Isso é o raio-x. E a gente tem que dialogar
com tudo isso que está construindo coletivamente para que realmente esses instrumentos sejam efetivos. E pensar que a gente pode potencializar mais ainda esse artista local, por exemplo, para o audiovisual, para o município de Francisco Morato, é na ordem de R$1.488.000, né? Só que para a área da cultura, que não é o audiovisual, a gente tem R$430.000. Eu vou arredondar para 430, 429. Então, é um instrumento público que a gente consegue dar fôlego para esse artista, pensando já na Lei Aldir Blanc II. Então, eu acho que é dialogar com todos esses instrumentos para que realmente ele seja efetivo, seja claro para todo mundo, né? Eu acho que se eu deixei de faltar alguma coisa, a gente vai pontuando aí, Paulo. Obrigado, Fábio. Obrigado pela resposta. Maravilha, Fábio. Muito obrigado. Eu queria, nesse momento, chamar o Wagner Anjinho. Ele está por aí? Oi, estou sim, boa noite. Boa noite, Wagner. Você tem a palavra. Se quiser se manifestar, fica à vontade, a palavra é sua. Eu acho que o Fábio já se expressou, já a nossa linha. Eu acho que uma questão muito importante, principalmente na Lei Paulo Gustavo, é trabalhar com esse senso audiovisual, entender quem são essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho em Francisco Morato. É uma radiografia mesmo. Acho que esse senso aí, dar ideia, conversar, se expressar para a gente conhecer essa radiografia, porque a gente precisa realmente entender o que é feito na cidade nesse sentido, e esse trabalho está sendo muito importante, a gente está tendo o resultado em cima disso, né? As pessoas estão preenchendo. Como teve esse adiamento de 30 dias, né, da regulamentação, eu acho que é um caminho, porque os instrumentos eles precisam ser direcionados para a cidade, para a radiografia da cidade, não o processo inverso, né? A gente não pode forçar algo, né? A gente tem que entender o que está sendo feito na cidade nesse sentido do audiovisual, cinema, e procurar com que os nossos instrumentos atendam de uma forma satisfatória, né? É mais ou menos esse o caminho. O Fábio já se expressou nesse sentido, a Tuti também já falou, tem muito que ser dito mais, tá bom? Maravilha, Wagner, obrigado, viu? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta do que foi falado aqui? Podem se manifestar, por favor. Eu gostaria de falar, boa noite a todos, sou de Nazaré Paulista, desculpa o fundo sonoro, que eu estou com cachorros aqui, eu moro no meio da mata. E, assim, eu estou bastante impressionada pela potência que tem sido realizada em algumas prefeituras, em enxergar a realidade e está possibilitando esse diálogo e construção de umas políticas que se revertem. Como professora, eu acho que tudo isso nos ajuda a ter a formação de público, né? Então, quando eu estou com pessoas, mesmo eu não sendo artista, eu acho que trazer esse conhecimento, localizar esse senso todo, possibilita, no mínimo, a gente sensibilizar e estar ampliando o público que precisa ter arte. A arte é essencial, né? É isso, então. Parabéns a todos vocês. Eu estou feliz de estar aqui nesse coletivo. Obrigada, boa noite. E estou aqui, fechando com a câmera, porque eu estou numa área complicada, mas assim me deleitando com tudo isso. Obrigada. É o preço de quem mora no paraíso, né? Morar no meio do mato não é para poucos, né? E você ouve o barulhinho dos cachorros, dos grilos e tudo mais, sapos, rãs e pererecas. Obrigado pela participação, Analice, é muito importante. E é isso, né? Eu acho que somente dessa forma a gente vai construindo a cultura que nós almejamos, né? Ouvindo pessoas das mais diferentes segmentos, né? A Analice é uma pessoa que está conectada na questão agroflorestal,
também um agente ambiental, enfim, a gente sabe que existem viés e caminhos para tudo, né? Então, se tiver alguém aí mais que queira se manifestar, por favor, quiser fazer uma pergunta para os agentes de cultura. Eu vou aproveitar a oportunidade, então, devido ao silêncio, e vou me manifestar aqui. Bom, eu sou o Adalberto Barbosa, sou de Nazaré Paulista, juntamente com o Eduardo Bartolomeu, que aqui esteve fazendo uma apresentação maravilhosa, né? O Tarô das Loucas, um edital do PROAC, aí, que eles foram captados por essa trupe incrível, né? E eu tive a feliz oportunidade de estar presente nessa apresentação. Como nada acontece por acaso, né? Trocamos informações, contatos e nos apaixonamos, né? Ficamos completamente conectados assim com o que a gente pode fazer unindo forças com os agentes culturais da sociedade civil. Por isso, nessas trocas de diálogos e tudo mais, a gente resolveu criar esse grupo que aqui hoje está, né? Justamente conectado nessa forma única, né? De se fazer as coisas acontecerem. Então, somente dessa forma. Eu sou um agente cultural, criador e idealizador de um festival cultural aqui no município de Nazaré Paulista, trazendo a valorização e o olhar da cultura caipira nazariana, né, com o objetivo de descentralização, levando para os bairros mais longínquos de um município educação, cultura, arte, através dessas ações, né? Além de outros projetos que eu tenho realizado. Mas, enfim, também captei alguns projetos da Lei Aldir Blanc, projetos da Revelando SP Online, projetos do PROAC, e estamos aí nos preparando para os próximos editais. Tá? Uma coisa que me chama muita atenção, né, é a qualidade das pessoas que nós estamos aqui. Né? Obrigado a todos por terem aceitado o convite de estarmos conectados. Somente dessa forma a gente vai construir realmente uma cultura para todos. Né? Quando eu digo para todos, é o seguinte: não sei como foi aí em Francisco Morato ou em Caieiras a distribuição do recurso da lei Aldir Blanc, né? Tanto a 1 quanto a 2. Mas o objetivo é que eu tenho lutado muito aqui hoje também como vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura sobre a descentralização, né? Então eu faço essa provocação a vocês, agentes de cultura, sobre como é essa distribuição da captação do recurso e a execução desses projetos, né? A gente tem feito com vocês, têm feito com que esses recursos captados cheguem ao máximo de espectadores possíveis, né? Como é que está sendo o trabalho, por exemplo, dessa fomentação de quem é espectador para a cultura, né? É feito um trabalho na escola, é feito um trabalho macro em cima disso, porque assim, o que tem sido dito, tanto vindo do MINC, né, do Ministério da Cultura, quanto da Secretaria de Cultura do Estado, através das plenárias, é que o artista, muitas vezes, ele ao executar o seu projeto, né, a captação do seu recurso, muitas vezes não tem espectadores, não tem público, né? Então, como é que as secretarias, os departamentos de cultura estão trabalhando essa questão, né, de descentralização, levando isso para os bairros mais longínquos do centro, e como é que está a participação da população, da sociedade civil, como espectador? Essa é a minha pergunta a vocês. Adalberto, contribuindo com a sua fala, acredito que os demais colegas também tiveram essa experiência, e principalmente os artistas vão poder dividir um pouco com isso. A nossa experiência com um recurso tão significativo, o primeiro foi na Lei Aldir Blanc 1, né? E naquele momento nós tínhamos ali esse auxílio emergencial, mas que as apresentações elas deveriam ser de forma online, né? Que não permitiu com que esse artista tivesse ali no território, no seu espaço cultural, na escola, na praça, nos equipamentos públicos culturais. Eu acho que vai ser de grande valia agora, né, que a gente saiu deste momento, para que realmente o artista ocupe esses espaços que é de direito
e para que a gente também possa formar o grande público, né? A gente sabe que quando a gente fala num formato online, a gente está habituado a acessar música online, a gente está habituado a acessar um filme online, né? Quando a gente imprime essa arte num formato online, o público passa a se acostumar um pouco, mas eu acho que a arte é troca, a arte é olhar, é calor humano, né? E que bom que a gente vai ter a possibilidade para que esse artista ele ocupe seu lugar de direito, que é na rua, que é no palco, que é com um grande público, porque a arte ela só existe porque tem a troca com o grande público, né? E aí eu acho que vai ser uma experiência rica para todos nós, né? Que esses instrumentos venham ali nas suas contrapartidas, ou que esse artista ele produza no seu território, no seu espaço cultural, permitindo que as pessoas acessem esses espaços, ocupem esses espaços. É uma maneira, de novo, de fortalecer a arte, né? A experiência ela foi muito frágil para todos nós no formato online. Eu acho que agora é um grande momento de mudar essa chave e potencializar mais ainda esses agentes culturais. Eu não tenho dúvida disso, né? Adalberto, posso ter a fala? Seu microfone está desativado, está mudo. Sim, por favor, Wesley, você tem a palavra. Perfeito. Bom, conforme o meu amigo aqui comentou, a Lei Aldir Blanc 1, em 2020, como era um ano pandêmico, os resultados, né, os trabalhos, as propostas eram no formato online. Porém, aqui em Caieiras, a gente teve um saldo remanescente, né? E foi no momento em que a pandemia estava mais flexível. A cidade recebeu em 2020 R$700 mil. A antiga gestão usou 530 mil. Então, sobrou para a gestão atual, a nossa, 170 mil para ser utilizado. Então, dos 530 mil, foram contemplados 47 projetos. Em 2021, com saldo remanescente de 170 mil, a gente conseguiu, para levar na ponta, fizemos outdoor, fizemos videoconferências, monitorias para poder chegar para vários artistas, até os artistas da graxa mesmo, os técnicos, as costureiras, os figuristas, a gente conseguiu fazer 109 projetos. 109. Aí, mais uma vez, a gente entende, né, conforme o Fábio falou, a arte ela consiste para que todos possam apreciar. Da mesma forma que o governo é um meio, um intermediador para que esse recurso chegue e seja passado para os artistas, para que a cultura local floresça e que haja fruição, o artista também é um meio para que o telespectador possa apreciar essa arte, né? O alecrim dourado é o artista, não é o gestor. Então, como que a gente conseguiu fazer? Com o saldo remanescente de 170 mil, a gente construiu 5 editais para a gente poder utilizar todas as linguagens artísticas. E a gente usou a metodologia desses editais de premiação, que a contrapartida desses artistas era participarem de um projeto que a cultura criou, que era o Caieiras Cidade das Artes, que a contrapartida da prefeitura era dar todo o equipamento necessário, né? Palco, tenda, som, enfim, toda a estrutura necessária para o evento acontecer. Então, a gente criou Caieiras Cidade das Artes. Inclusive, os espaços culturais também entraram nessa, né? Então, a gente conseguiu construir 10 dias de evento, foi em novembro de 2021, em vários locais da cidade. Então, a gente usou ginásio, a gente usou até campo, usamos praças e os equipamentos públicos da cidade. Centro Cultural, o Ecoparque e também o Teatro Municipal. E a gente utilizou praças de bairros, campos de bairros e um ginásio também de um bairro periférico. Então, a gente descentralizou todos esses artistas nesses 10 dias de evento, nesses vários equipamentos públicos, para que a arte chegasse, de fato, igual você perguntou, para o telespectador. E aí a gente criar uma cidade, Caieiras Cidade das Artes, porque eram 10 dias de evento, um monte de artista participando. A gente fala de 109 projetos, mas imagine, as bandas, os teatros, os grupos de dança, a gente mexeu com mais de 300 artistas mesmo, né? Eram 109 contemplados, proponentes, mas que cada grupo tinha uma linguagem. E a gente contemplou 5 espaços culturais. E esses espaços culturais, eles tiveram que também contratar artistas de Caieiras para fazer programações musicais nos seus espaços. A Cristina está aqui para não me deixar mentir, né? Ela participou, foi contemplada, foi uma noite maravilhosa, e a gente construiu tudo isso dentro de 10 dias, com toda a produção necessária. Esses artistas participaram e a Caieiras ganhou esse título porque a gente conseguiu levar essa arte
para vários bairros do município. Então, isso foi bem interessante, foi bem bacana mesmo. E a gente, se a regulamentação permitir dessa lei, a gente torce que sim, quando a gente lê, a gente quer também, como contrapartida desses projetos que os artistas vão participar, tanto do setor audiovisual, como também o artigo 8 da Lei 195, que são as linguagens artísticas não cultural, a gente quer também fazer mais um projeto semelhante, né? Para a gente poder levar essa arte e a gente construir essa formação de público, né? Independente da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, a gente tem uns projetos aqui em Caieiras que é orquestra nas escolas. Então, a orquestra vai para todas as escolas do município, em vários bairros. A gente começou ele nas regiões mais periféricas, mais distantes, e chegando até o centro. Então, a gente está fazendo esse projeto. Ele é diário nas escolas também. Nós temos a Orquestra Filarmônica de Caieiras, em que eles fazem esse trabalho de música. A gente também está levando os teatros para os bairros, inclusive, domingo agora a gente vai levar um coletivo de teatro para Vila Rosina, depois para Santa Inês, que são bairros mais distantes da região central do município, para a gente poder estar fazendo essa descentralização e, ao mesmo tempo, essa fruição. Então, se a regulamentação da Lei Aldir Blanc permitir, a gente vai querer fazer nesse modelo de contrapartida, né? A prefeitura dá todo o subsídio, a estrutura e os espaços, as agendas disponíveis, para que esses artistas possam se apresentar, né? Então, isso vai ser bem bacana, vai ser bem gostoso. Que legal, Wesley, sensacional. Parabéns, eu acho que é dessa forma que a gente precisa caminhar, né? Eduardo Bartolomeu, meu amigo, você queira fazer alguma pergunta, Eduardo? Olha, gente, como eu cheguei muito atrasado aqui, eu imagino que vocês já conversaram quase aí 1h30, né? Então, eu não sei o que rolou nessa conversa, eu prefiro não... Eu só fiquei curioso para saber se vocês conversaram a respeito das conferências. A gente sabe que tem um calendário, vocês conversaram? Bom, depois eu assisto, então, não vou tomar tempo de vocês, depois eu assisto a gravação dessa reunião. Eu só quero agradecer, assim, né, complementar a fala do Adalberto e dizer que a gente está cada vez mais em rede, né? A gente que trabalha com cultura aqui na nossa região, eu sinto que a gente está cada vez mais em rede, nos deslocando, né, por essa região tão grande, um no espaço do outro, ou quem não tem espaço acaba conhecendo. E eu acho que isso é um momento muito legal de fortalecimento também entre essa rede de artistas. Quando a gente criou essa rede, esse fórum, que a gente agora batizou de União dos Artistas das Serras, a gente justamente falou sobre a importância da classe artística e de gestores e de realizadores culturais estarem próximos, né? Também se fortalecerem, também terem um espaço de acolhimento, enfim, para que a gente não dependa somente das esferas de administração pública, que é um lado dessa história, né? Mas a gente também tem a nossa parte. E eu acho que, historicamente, no nosso país, nós fomos ensinados a sermos muito passivos nos processos, né? E de esperar passivamente a nossa parcela do edital e de tudo mais. E eu acho que a gente vive um momento único, assim, de restauração da cultura no país, e que nós precisamos também lembrar que nós somos parte da construção. Então, essa união que a gente carinhosamente está chamando de União dos Artistas das Serras é um pouco nessa direção, para que a gente possa dialogar. Eu fico muito feliz de ver o Wesley, ver o Fábio, ver a Tuti, ver o Anjinho, enfim, tem pessoas que eu não conheço aqui, mas vocês que são da gestão, né, aqui dialogando, falando, né, assim, abertamente com a gente, e eu acho que é esse momento que a gente vive, né, um momento único. Estamos também, tem os fóruns a nível estadual, né, tem vários movimentos acontecendo aí, e eu acho que não dá muito para ficar de fora dessa conversa. Então, é só isso, não quero me alongar, depois eu vou pegar a gravação aqui para ler, não vou ficar pedindo aí, perguntando outras coisas que talvez vocês já tenham
discorrido. Muito obrigado. Bom, quero Maravilha, obrigado. aproveitar e fazer uma provocação na fala do Eduardo, tá? Porque nós temos aqui o secretário municipal de Cultura de Caieiras, outros agentes culturais responsáveis pelo município. Nós temos o consórcio Simbaju, né? Que envolve aí os municípios. O que nós estamos fazendo e dividir essa experiência com vocês com as nossas chamadas públicas. Nós temos aberto a participação, para participar dos nossos editais, agentes, trabalhadores da cultura pertencente à Bacia do Juqueri. Por quê? Nós sabemos que o recurso desses municípios, os recursos são pequenos, igual eu falei, não consegue dialogar com todo o território e a gente não consegue lançar chamadas públicas de fomento a cada 2 meses, a cada 3 meses. Mas se a gente for imaginar, unindo todos os municípios, por exemplo, a gente vai lançar uma chamada pública o mês que vem de batalha de rima, né? Vai permitir que os artistas pertencentes à Bacia do Juqueri participam, né? Agora imagine, a gente lança um instrumento aqui, né? Tem esse aporte de recurso, depois ele concorre na cidade vizinha, depois ele concorre em Campo Limpo, depois ele concorre em Cajamar, meio que a gente consegue fortalecer o trabalho, igual o Eduardo trouxe, a partir do momento que a gente está se articulando em rede, né? De novo, repetindo, o recurso é pequeno, mas se a gente se une, o artista consegue trabalhar na região. Esse artista, ele tem material, ele tem conteúdo artístico para poder apresentar em Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Mariporã, Campo Limpo. E quando ele encerrar lá em Campo Limpo, ele está voltando de novo para Francisco Morato. E se a gente for imaginar quão grande o público a gente forma, né, nessa nossa região. Caieiras tem um teatro extremamente bacana, logo nós também teremos o nosso centro cultural, né? Que a gente está trabalhando para isso. Caieiras tem os equipamentos que são bacanas. Imagina essa cadeia produtiva da cultura na região, né? E outra, para que esses artistas também acessem esses equipamentos que fiquem em cartaz, né? Logo nós teremos aí o Tarô dos Loucos em Morato. O Eduardo não sabe, mas nós teremos, né? Não conversei com ele ainda, né? E estou chateado com ele porque ele não mandou o convite dessa reunião no e-mail da cultura, mas depois eu converso com ele, né? Mas eu acho que esses instrumentos públicos, eles possam permitir que o artista de Francisco Morato, ele acesse recurso de Caieiras e assim por diante, porque a gente consegue fortalecer a rede. A gente faz com que esse artista realmente ele possa viver da sua arte, gente. E o maior beneficiário vai ser todo mundo. Vamos ter esse olhar para os nossos editais, permitindo que todo mundo dialogue ali. Tá bom? São esses instrumentos nossos municipais, hein? Ô, Fábio, todo mundo que respondeu o e-mail do convite, eu mandei o link. Vocês responderam? E me perdoe se o nosso computador estiver ruim, viu? Amanhã a gente vai fazer lá uma investigação. Nós respondemos no dia 19, Então, mas a gente conseguiu o link depois. Então, vocês me desculpem, porque as minhas máquinas estão em pane aqui, totalmente... Você já sabe o que eu fiz para entrar aqui hoje, depois eu escrevo uma crônica. Acredito, bárbaro, né? Mas deu certo. Eu acho que é isso que é fantástico, né? Essas questões acabam acontecendo e o importante não é o que acontece, né? Como a gente lida com essas situações, né? Então, parabéns por estarem aqui, parabéns ao Eduardo aí que correu bastante, conseguiu entrar na reunião. A gente sabe que muitas pessoas foram convidadas e não estão aqui. Então, é muito fácil se apaixonar não só pelo Eduardo, como todos vocês, né? Dessa forma, da gente realmente se unir por um sonho, né? Porque isso é um sonho, né? A gente ter uma cultura que a gente possa realmente se conectar com o público, se conectar com os agentes de cultura, com os agentes públicos e construirmos isso junto, né? Então, isso é bárbaro. Então, parabéns a todos que estão aqui.
Só porque assim, gente, eu estou perdendo mensagens do meu computador. Eu não sei o que aconteceu, se é um vírus, alguma coisa. Então, talvez outras pessoas tenham respondido também o e-mail e eu também não tenha, eu não tenha visto. Porque eu vi 2 respostas só lá no e-mail, do Wesley e de Atibaia. E assim, tem mensagens desaparecendo. Então, talvez algumas pessoas também tenham respondido para participar, eu não tenha visto. Então, pode ser que, enfim, eu vou depois ver aqui, né, como que eu posso olhar esse e-mail, tá? Me desculpem mais uma vez a falha aí. Maravilha, Eduardo. Bom, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação? Cris, por favor, agora eu vou te provocar, hein? A Cris, ela também faz parte do nosso grupo de gestão, né? Porque, assim, além desse fórum que foi criado e está sendo agregado pessoas que o tempo todo estão entrando, né? Nós temos um fórum de trabalho que é o grupo de gestão, né? Então, isso demanda tempo, isso demanda energia e tudo mais. Então, para que isso pudesse estar acontecendo hoje, a gente costurou num outro viés durante vários dias da semana e não tem sido fácil, mas a gente faz isso justamente para ter essa conexão e para contribuir para que cada vez mais a gente possa alavancar a cultura do nosso município de uma forma ampla e macro. Tá? Então, Cris, você tem a palavra. Muito bem. O que eu tenho a dizer, na verdade, vocês disseram, o Eduardo e o Adalberto, no sentido de agradecer a presença dos gestores públicos, né? E das pessoas que estão acompanhando esse encontro aqui, essa live. Eu acho fundamental poder, e o que você diz bem, Adalberto, os artistas, de forma geral, os gestores sociais, né, os produtores, poder estar conversando e fazer uma troca com a gestão pública. Isso é ótimo. Hoje, assim, eu parabenizo vocês, de Morato, Wesley, por estar presente, e nós estamos tentando construir um grupo onde os artistas possam trocar questões, possam entender um pouco, talvez, os editais, o que fazer, uma coisa bem ampla, né, nesse sentido prático da ação do artista. Mas, de forma geral, estamos nós aqui construindo um pequeno grupo que espero que caminhe bastante e agradeço realmente a presença de vocês. Foi bom. Eu fiquei feliz com esse encontro. Maravilha, Cris. Muito obrigado, viu? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e fazer pergunta aos agentes públicos de cultura? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui, que eu vou provocar, hein? Vamos ver aqui, ó. Se ninguém se manifesta. Obrigada a falar. Deixa eu ver aqui, ó. Felipe Scapino. Por favor, você tem a palavra. Salve, salve, Adalberto, está me ouvindo? Sim, perfeitamente, Felipe. Estou feliz também por esse encontro, né? Sabemos da importância, né, da cultura ser difundida nesse momento também, né? Um novo quadro também, né, de cultural que está se estabelecendo nesse ano de 2023. E fico feliz também pelo convite. Fundamental essas leis de incentivo, né? Esses incentivos para a cultura e que eles possam ser pensados, sim, de forma consciente, né? Principalmente pelos gestores, né? Aqui eu sou da cidade de Ubatuba e aqui a gente vai fazer agora também um encontro, né? Com os gestores aqui e com a mobilização dos agentes culturais locais para a gente desenvolver uma forma de expandir, né? Porque muitas vezes, por exemplo, em Ubatuba tem comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas, e muitas vezes
esses repasses não chegam a essas comunidades, né, que às vezes têm dificuldade de acesso, de internet. Então, a gente pensar também uma forma desses recursos chegarem lá, e mais do que o recurso, né, que essas pessoas, né, esses grupos culturais também possam desenvolver seus projetos como eles pensam, né, e isso eu acredito ser muito importante para esse momento. Maravilha, Felipe Scapino, muitíssimo obrigado pela tua presença, tua participação. Ele tem feito vários trabalhos aí audiovisuais, foi um grande parceiro de uma das maiores organizações de cultura do estado de São Paulo, quiçás talvez da América Latina, do Revelando São Paulo, né? E um grande parceiro nosso aí nas nossas ações. Obrigado pela participação e pela presença, Felipe. Eu quero dizer a todos também que nós vamos disponibilizar o link depois desse coletivo, desse grupo, e o objetivo é para que a gente possa caminhar com ele justamente para que haja essa discussão, essa integração, na verdade, entre os municípios, né? Então, aqueles que quiserem entrar, sejam todos muito bem-vindos. Depois a Cris, o Edu, eu mesmo disponibilizamos o link aqui nos comentários, e aí aqueles que quiserem fazer parte do grupo, vamos juntos. Eu quero, nesse momento aqui, também cutucar o Duduca, que está com a gente aqui. Duduca, por favor. Duduca, você está me ouvindo? Eu acho que ele não está conseguindo... Oi, Roberto. Opa, Duduca. Viu aí? Sim, agora sim. Seja muito bem-vindo, Duduca. Queria se apresentar, por favor. Se tiver alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade. Adalberto, na realidade foi o primeiro dia que eu estou participando aí do fórum, né? Eu acho que é um baita movimento aí cultural com essa turma toda aí que eu estava aqui observando, ouvindo, né? Estou ouvindo. E parabenizar todos aí, né, por essa luta, porque a gente sabe que a cultura agora parece que vai estar um pouco melhor aí, né? O pessoal está afim de trabalhar e parece que está tendo bastante verba vindo aí, né? Então, eu estou aqui por Nazaré Paulista, né, Adalberto? Pessoal, estou aqui por Nazaré Paulista, a gente sabe aqui o tanto que o pessoal está batalhando por aqui, o Adalberto mesmo está sempre à frente aí, né, Adalberto? Junto com o pessoal do Conselho de Cultura também, enfim, quem está remando com você nesse mesmo barco aí, né? Sabe que é difícil aí, mas o que vale é, que nem a colega falou lá, é esse início, esse bate-papo, aí todo mundo se conhecer aí e a luta seguir, né? É isso aí, eu gostaria de estar parabenizando a todos aí, essa integração, essa municipalização aí, interagir os municípios, os agentes, os artistas, a plateia, enfim, esse coletivo todo aí. Valeu? Maravilha, Duduca. Tá bom, obrigado aí. Duduca hoje representa os munícipes através da ADETUR, uma associação de desenvolvimento turístico de Nazaré, do município de Nazaré Paulista, e também é um grande trabalhador aí, incentivando a cultura, enfim. Obrigado pela participação, Duduca, seja muito bem-vindo. Bom, alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Bom, nós estamos caminhando aqui para 9h16 já. Como eu disse para vocês, é muito fácil, né,
se apaixonar por pessoas incríveis, que realmente se conectam e estão juntos num único objetivo, num único ideal, né, que é construirmos algo para aqueles que estão ao nosso redor. Porque a gente sabe que ser um agente público, né, de cultura não é fácil. As demandas são grandes, né, as cobranças são muitas, mas há aqueles que se propõem a fazer, né? Por isso vocês estão aqui hoje, tenho o meu profundo respeito e admiração para estar dialogando, não só com esse fórum, que é o 6º fórum de discussão da Lei Paulo Gustavo, que também será discutido sobre outras questões, como eu já havia dito aqui, né? Então, eu agradeço imensamente a disponibilização do tempo de vocês para estarem dialogando. Fiquem à vontade depois para utilizarem esse material como sendo conteúdo para vocês, né, para o município de vocês, e esse é o nosso objetivo, gerar esse conteúdo, que é o que o MINC está solicitando, que é o que a Secretaria de Cultura do Estado está solicitando, exatamente essa produção de conteúdo e diálogo junto com os agentes de cultura dos municípios, né? Então, vocês têm aí o meu profundo respeito por essa participação e conexão, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Manifestar? Opa. Bom, eu gostaria, então, que os agentes de cultura, né, Fábio, Atucci, Wesley, pudessem, nesse momento, nós estamos caminhando para quase 21h20, né? A nossa proposta era ficarmos até 21h30, então eu gostaria de pedir a vocês que fizessem aí as considerações finais, né? E para a gente caminhar, então, para o fechamento desse 6º fórum de discussão da Paulo Gustavo, da Bacia do Juqueri. Eu acho que cumprimentar a todos, cumprimentar pela iniciativa, Adalberto, Eduardo Bartolomeu, convite, todos aqui. Eu acho que está vazando aqui o áudio, mas não tem problema, eu vou falar, para não comprometer. Eu acho que, além de ser um fórum, é uma prestação de contas, né, da administração pública, diante da aplicação desses recursos, né? Eu acho assim, é um diálogo aberto, onde a gente constrói realmente instrumentos que é de direito, né? E eu acho que fortalecer a Bacia do Juqueri é imprescindível, porque todo mundo está aqui. Eu acho que isso ganha força, né? Então, nesse sentido, a gente coloca a Secretaria Municipal de Cultura à disposição de todos os municípios, de todos os agentes, para que realmente, quando a gente começar esse processo da aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo e também da Aldir Blanc, isso seja um processo extremamente tranquilo, gente. Eu acho que quando a gente começa construindo neste formato, a sua aplicação ela se torna tranquila no processo, tá? Não significa que vai ser fácil, mas assim, a gente já começa a construir um caminho e fazer com que essas informações cheguem nos 4 cantos aí não só de Francisco Morato, mas da Bacia do Juqueri. Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição e cumprimentar vocês pela iniciativa, né? Que isso é um documento, né? A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, ela traz isso nos seus instrumentos públicos, né? De fazer esses fóruns, de fazer essas conferências, de levar essas informações que é de direito. Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá, muitíssimo obrigado, Fábio. Eu vou pedir uma gentileza, eu não sei quem que está, antes que a gente interrompa o nosso fórum, eu vou pedir para que a Cris ou alguém que esteja aí fazendo uso de um computador, para que pudesse tirar um print da tela, e eu vou pedir nesse momento para que todos abram as suas câmeras. Não consigo. Para a gente tirar uma foto bem. E eu quero aproveitar esse momento também de agradecer a Tamires, né, que faz parte do nosso grupo de gestão, que nesse horário ela não consegue estar conosco, né? E agradecer também a Jéssica por ter cedido aqui a esse
esse link para nós, né, sendo gravado. Então, muitíssimo obrigado, Jéssica, Janaína Chichorro. Bom, vamos lá, vamos fazer uma pose, então, aí, para todos estão com as câmeras abertas, sorriso. Deu certo. Maravilha? Legal, vamos lá. Tuti, por favor, pode fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, mais uma vez agradecer o convite, parabenizar o trabalho de vocês. Obrigada pelo acolhimento, obrigada, Adalberto, Cristina, Eduardo, todos os demais, né, mas que estão aí participando, pelo que eu percebi, vocês três que estão aqui como anfitriões dessa reunião. Parabenizar o trabalho de vocês, agradecer pela acolhida, me senti muito, muito bem-vinda nesse grupo. E foi muito enriquecedora essa troca e espero que seja a primeira de muitas, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês e vamos manter esse contato. Obrigada. Maravilha, muito obrigado pela tua participação. Wesley, por favor. Bom, pessoal, eu vou ser bem franco com vocês. Aqui em Caieiras, quando a gente passou por essas 6 mobilizações que a gente construiu com os artistas, eu, enquanto Wesley, pude crescer muito tecnicamente, artisticamente, né? É algo que a gente trabalha todos os dias, mas quando a gente abre oportunidade para fala e para escuta, quanto nós, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, podemos crescer. E uma das funções, né, que norteiam uma cultura é esse enriquecimento enquanto indivíduo. E hoje eu tive a oportunidade de participar por meio dessa videoconferência, dessa mobilização de vocês, né, por esse ativismo cultural, digamos assim, do Adalberto, do Eduardo, da Cristina, essa militância que vocês estão trazendo, eu acho que enriquece muito, e foi a primeira vez que eu pude participar de uma mobilização em relação à Lei Paulo Gustavo de uma maneira intermunicipal, né, dialogando com outras cidades, dialogando com gestores. Eu não tinha conversado com o Fábio até então, o que ele colocou aqui na questão da ciranda de cultura entre o Simbaju, a gente conversou um pouco lá no passado, mas eu fico feliz que ele tenha ainda isso no coração dele, esse desejo de ouvir ele também aí em relação à cidade dele, vocês aí de várias cidades, Nazaré Paulista, o Bartolomeu, que eu também, o Eduardo, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente também, o quanto isso pôde também, eu, enquanto Wesley, é um dever meu estar participando daqui, é um dever meu prestar contas, é um dever meu, enquanto gestor, trabalhar para que isso aconteça também e participar, né? Pra, de alguma forma, sanar os anseios, as dúvidas e essas articulações que vocês estão trazendo, que é muito produtivo, muito, muito especial. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo vocês por essa ação conjunta, em comunhão, né? Aí, as cidades, o Eduardo, que é de Morato, a Cristina, que é de Caieiras, o Adalberto, que é de Nazaré, e vocês nessa sinergia mútua de trabalhar pela cultura de terras. Acho que é muito bacana mesmo. A gente, acho que enquanto gestor, a gente fica privilegiado por saber que vocês, enquanto artistas, enquanto ativistas culturais, trabalham, né, por essa cultura perene. Acho que a Lei Paulo Gustavo, ela vem para trabalhar um anseio emergencial presente, mas que vai nos levar frutos para um futuro melhor e mais promissor. Então, de verdade, parabéns. Aqui em Caieiras, por exemplo, e fica de resultado muito positivo, de uma consequência muito positiva, e olha que a Lei Paulo Gustavo nem chegou ainda os valores, é que nos motivou, né, nos intrigou, a gente problematizou, tanto nós enquanto secretaria e o Conselho Municipal, que é muito ativo, de construir algo a mais daquilo que a gente já tem, né? A gente tem um órgão gestor, a gente tem um fórum permanente, a gente tem um conselho e um fundo ativo, mas o que nos faltava, que a gente agora está correndo atrás? Um plano municipal de cultura. Então, a gente está trabalhando nisso, a gente está em processo de licitação, para a gente trazer essa consultoria, para a gente transformar esse plano de cultura em algo decenal e a gente trabalhar numa cultura perene, independente de gestão, independente de cadeira, independente de partido, de filiação, a gente construir pontes através dessa lei. Então, agora a gente está no processo de contratação para a gente poder construir aí nos próximos 4 meses nosso plano municipal, que vai nos servir para a gente entrar no Sistema Nacional de Cultura e um dia alguma lei federal exigir isso, a gente ter, né? Então, foi um anseio.
a Lei Paulo Gustavo e a Lei de Blanc II, que está vindo nesse segundo semestre, nos provocou nesse sentido. Então, é uma consequência positiva dessa lei, desse trabalho que a gente está fazendo com a sociedade civil e com os nossos artistas cairenses. Então, ficou uma resma aí muito positiva para a gente, esse trabalho que a gente vai estar fazendo paralelo às leis emergenciais e também às leis de fomento municipal que a gente vai trazer agora em maio, que é por meio dos fundos de cultura e de turismo. É isso. Obrigado, gente, de verdade. Legal, Wesley. Muito obrigado pela participação, sensacional. Wagner Anjinho, por favor, suas considerações finais. Bom, só gostaria de agradecer, né, pelo convite, antes de mais nada, pela iniciativa de vocês de fomentar essa oportunidade dessa troca de informações, porque todo diálogo é uma oportunidade de crescimento, né? Eu saio essa noite aqui bem feliz e pensando uma coisa muito importante até que foi dita a respeito de público, né? Porque eu acho que o público realmente na arte está sendo um grande problema. O artista, o artista de qualidade, nós temos qualidade artística das mais variadas possível, mas o público realmente a gente sente que ele está debandando um pouco de alguma forma, não sei se por questões tecnológicas, computadores, vídeo, a pessoa acaba não saindo mais, não procurando mais arte, a gente sente que o público realmente está sendo um grande desafio para a arte, né? Eu saio essa noite pensando sobre isso, refletindo bastante sobre a importância do fomento para o artista, mas também viabilizar a vida do público, levar a arte até o público e de uma certa forma, educar novamente. É importante, porque se você assiste um espetáculo de qualidade, cada vez que você sai de um teatro, de um balé, não importa que tipo de arte, de um show, de uma banda, qualquer coisa, você sai motivado, você sai diferente. Então, acho que o público ele tem a arte, e realmente é Milton Nascimento, né? O artista tem e o público tá, né? Não tem. Agradecer mesmo, agradecer de coração por tudo, pela oportunidade de estar com vocês, pessoas que pensam arte e respiram arte, é uma oportunidade única, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Maravilha. Vocês todos, gestores municipais, estão convidados a fazer parte do nosso grupo. O link do grupo vai ficar disponibilizado e a gente vai dialogando sobre isso. Bom, Eduardo, por favor, você gostaria de fazer umas considerações finais? Gente, acho que tudo foi dito, só agradecer novamente, dizer que a nossa caminhada prossegue. Muito obrigado e um abraço. Maravilha, obrigado, Eduardo, pela participação. Cris, por favor. Você está sem áudio. Agora, não, peraí, agora está com áudio. Certo. Então, novamente agradecer a participação de todos, sem dúvida, e continuamos aí pelo caminho, por essa vida com todas as questões possíveis, e a arte e a cultura realmente sofre grande pressão e, enfim, estamos nós tentando caminhar, e é muito importante. Eu agradeço novamente a presença dos gestores públicos, porque essa conversa é ótima, né? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Tuti, obrigado, Wesley, Fábio, Wagner Anjinho, a todos que estão conosco, das mais diversas regiões, mais diversos municípios. Tivemos pessoas aqui de Ubatuba, de Nazaré Paulista, de Caieiras, Francisco Morato, e em breve nós teremos pessoas aí do Brasil inteiro, né, Edu? Junto conosco, dialogando sobre... São Paulo. Paulinho, lá de São Paulo, olha aí, ó. Gente, muitíssimo obrigado a todos. Nós estamos aqui, como combinados, às 21h30, né? Já fizemos o nosso registro. Muitíssimo obrigado a vocês por estarem conosco. Gratidão a todos. Tenham uma boa noite. Obrigado, gente. Tenham uma boa noite. Com alegria.
Abraço. Alegria, Boa noite, Wesley. gente. Valeu, Adalberto. Então, muito Convite. obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até logo.